Olá, pessoal. Tudo jóia? Bom, a gente começa agora uma nova unidade na nossa disciplina que diz respeito à revisão da literatura. Então, eu queria começar assim com uma frase que é atribuída a Isaac Newton, que eu acho que é bem interessante para a gente se situar, para entender o que é uma revisão de literatura. Então, o Newton costumava dizer que se ele conseguiu, ele dizia assim, se eu conseguir enxergar mais longe, é porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Então, mais ou menos essa é a ideia que a gente traça quando a gente se dedica a fazer uma revisão de literatura. É por isso que a gente faz uma revisão de literatura. O nosso objetivo é se apoiar nos ombros desses gigantes que estiveram antes de nós, daqueles pesquisadores, daqueles autores que se dedicaram a fazer aquela pesquisa ou uma pesquisa naquele campo ao qual nós nos dedicamos antes de nós e que nos apontaram um caminho. Então a gente sobe sobre os ombros desses gigantes e consegue enxergar mais longe. Esse é o objetivo da nossa revisão de literatura. No texto que vocês têm no ambiente, escrito pelas professoras Graciela e Mota Roth, vocês têm uma série de orientações, uma série de características, vocês têm acesso ali às estruturas básicas, às estruturas gramaticais básicas que a gente utiliza dentro de uma revisão de literatura. Vocês têm vários exemplos. Então, é um material que está, como todo esse material que a gente tem lido, que a gente tem acompanhado, é um material que está bem explicado, ele praticamente é autoexplicativo, a gente não precisaria mais nada. Mas eu acho que é importante sempre a gente conversar um pouquinho e dar algumas ideias e resumir alguns pontos que são fundamentais. Então, quando cada um de vocês for fazer uma pesquisa, ou quando nós vamos fazer uma pesquisa, a gente sempre tem que procurar aqueles autores que se dedicaram a essa mesma área nossa antes de nós. Por quê? Em primeiro lugar, para a gente ter um embasamento teórico que nos permita fazer a nossa pesquisa. A gente tem que entender um pouquinho o que outras pessoas pensaram antes de nós sobre esse tema. Isso é importante. Também porque, através da revisão de literatura, a gente consegue entender o que já foi dito, para não ficar se repetindo. Quando a gente faz uma pesquisa, claro que existem pesquisas que são simplesmente pesquisas bibliográficas, que a gente vai se dedicar a estudar uma obra, um conjunto de obras, enfim. Mas quando a gente faz uma pesquisa, especialmente no campo da linguística aplicada, que tem um objetivo de encontrar resultados práticos dentro do processo de ensino ou do processo de aprendizagem de línguas, a gente precisa saber o que existe e para não ficar repetindo e para poder ir além, No momento que a gente tem todo o embasamento teórico, todo esse referencial nos apoiando, a gente consegue refletir e consegue transcender isso e buscar um pouco mais. Então, por isso que a gente precisa fazer uma boa revisão de literatura. Isso, claro, como a gente está tratando aqui de graduação, significa que vocês vão ter uma orientação de um professor que vai apoiar vocês, que vai indicar os caminhos, vai indicar os melhores autores para dar suporte para a pesquisa de vocês. Então, isso tudo demanda uma orientação e demanda um respeito, claro, ao orientador, por parte de quem está desenvolvendo o projeto. Eu sempre gosto de dizer que quando eu estava fazendo meu mestrado, o professor Lefa me dava várias orientações e algumas delas, ele sempre dizia assim: olha, eu sugiro que tu faças assim, mas deixa o teu critério. Em geral, eu seguia, Afinal, o professor Lefa, uma grande autoridade em linguística aplicada, não tenho que discutir, mas em alguns momentos eu
bati pé e decidi seguir aquilo que eu tinha pensado originalmente. E eu sempre digo, tudo aquilo que eu bati pé foi justamente aquilo que a banca pegou no meu pé, para que eu corrigisse depois. Então, claro, a gente tem que ter um respeito muito grande pelo orientador, são pessoas que trilharam esse caminho antes de nós e conseguem eles já sabem, né, os caminhos, já conhecem as pedras que existem no caminho, os obstáculos e sempre dão as melhores sugestões para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Mas tratando então especificamente da revisão de literatura, eu diria que isso é fundamental para quem está na graduação, porque não se espera de um trabalho de graduação uma inovação. Ninguém espera que seja como uma dissertação, ou mais ainda como uma tese, né, de doutorado, em que a pessoa vai inovar, vai fazer relações extremamente profundas entre teorias que nunca se encontraram antes. Não é esse o objetivo na graduação. Na graduação, quando a gente faz um trabalho de conclusão de curso, especialmente, a gente tem que demonstrar que a gente tem domínio de um processo de pesquisa. É para isso que serve um trabalho de conclusão de curso. Então, a gente precisa demonstrar que a gente tem um domínio de uma revisão de literatura, assim como tem domínio de uma metodologia, conhece, sabe explicar a metodologia, sabe explicar os seus dados, as suas informações e sabe fazer algumas relações entre alguns autores, sabe dialogar com esses autores. Então esse é o trabalho que a gente tem na graduação e especialmente o trabalho que a gente tem quando está desenvolvendo o referencial teórico, quando está fazendo essa revisão de literatura. Então a gente tem que saber dialogar com esses autores. Quando nosso orientador nos dá algumas sugestões, e claro, a gente não precisa ficar preso nessas sugestões, a gente pode e deve ir além, mas a gente tem que sempre considerar que alguns autores dialogam muito bem e outros autores é difícil, se não impossível, a gente fazer com que dialoguem, porque tem pontos de vista bem diferentes, às vezes diametralmente opostos. Então a gente tem que ter um cuidado com relação a isso, na escolha desses autores, né? Por isso a orientação é importante. Também no que diz respeito a trabalhar com esses autores, a parte do referencial, a parte da revisão de literatura é importante para a gente conseguir se colocar no nosso lugar e conseguir dar o devido crédito àqueles que pesquisaram antes de nós. Porque muitas vezes o estudante, até inadvertidamente, muitas vezes não é por mal, mas muitas vezes o estudante ele utiliza referências no seu texto, vai escrevendo e coloca coisas que foram ditas por outros autores, né? A gente encontra cópias em alguns trabalhos, né? A pessoa simplesmente copiou aquilo e colocou ali, e daí lá no finalzinho a gente vê na referência que realmente a pessoa consultou aquele autor, só que a pessoa não soube colocar dentro do texto aquela referência de maneira adequada. Então as referências elas têm uma formatação especial, né, para a gente colocar dentro do texto. As chamadas citações curtas, elas aparecem corridas dentro do texto, entre aspas, e a gente diz, conforme fulano, e ao lado a gente põe entre parênteses o ano e o número da página, abre aspas, e aí copia o que ele disse, no máximo em 3 linhas. Se a citação é mais longa que isso, então a gente tem que dar uma formatação especial à citação. Digamos que o nosso texto está formatado com tamanho 12, a citação normalmente vai ser em tamanho 10, com um recuo de uns 4 centímetros, normalmente, depende do periódico para o qual a gente está escrevendo, depende das normas da instituição, mas normalmente um recuo de 4, então fica um bloquinho assim, no cantinho da nossa página, com aquela letra menorzinha, textualmente o que o autor disse, e aí no final põe um pontinho, no final põe sobrenome do autor, vírgula, ano, vírgula, a página.
e fecha parênteses, né? Fica entre parênteses essa informação. Então, essa é a maneira correta de citar. Não adianta a gente, por exemplo, pegar um texto de alguém, colar ali no nosso texto e fazer referência lá embaixo, lá no final, onde diz referências bibliográficas, e não dizer que aquele trecho é da pessoa, porque isso caracteriza plágio, mesmo que a pessoa não tenha se dado conta, e isso é crime, né? A gente tem vários casos de, inclusive, perda de diploma, no Brasil, inclusive, tem um caso famoso de uma ministra alemã, por exemplo, que perdeu seu diploma porque tinha plágio, né? Aí não vou entrar no mérito se ela não soube lidar com isso, se ela fez conscientemente o plágio, mas enfim, esse tipo, mesmo que a pessoa não esteja consciente disso, é plágio. Então a gente tem que ter um cuidado bem sério com relação a isso. Bom, outra maneira é a paráfrase, né? Então, eu posso dizer, conforme Lefa, ano 2009, existe para desenvolvimento de material didático, a gente deve seguir um ciclo recursivo que se dá de tal e tal modo. Então, eu uso as minhas palavras para explicar aquilo que o autor já disse. Então, essa é uma outra maneira de colocar, mas eu faço referência, estou dizendo segundo Lefa, conforme Lefa, de acordo com Lefa. Então eu vou fazer essa referência mesmo usando as minhas próprias palavras. Essa é uma das melhores maneiras, né? Depende muito do meu objetivo. Quando eu assimilei realmente aquele texto, quando eu interiorizei aquele texto, eu tenho condições de comentá-lo, contá-lo de outra maneira, isso é ótimo, é perfeito. Se eu não tenho condições, ou se eu preciso em dado momento das palavras exatas daquele autor, então eu faço, não faço paráfrase, eu faço a citação completa. Então depende da situação, depende do que eu necessito naquele momento. Bom, então dentro dessa revisão de literatura eu vou reunir os autores que me dão o apoio para minha pesquisa. Eu vou pesquisar, claro, vou fazer uma boa pesquisa, vou fazer uma boa revisão, vou ver quem são esses autores, vou organizar, vou ver quais os autores que eu realmente quero citar, posso fazer um fichamento, né, pegar as obras e fazer um fichamento, fazer os extratos, aquilo que me interessa, né, fazer um arquivinho só com os extratos, e aí depois eu vou organizando no texto. Então existem várias maneiras da gente fazer isso. Por exemplo, vou trabalhar com complexidade, então sei que eu vou trabalhar com Morin, por exemplo, eu vou trabalhar com Fritjof Capra, eu vou trabalhar talvez com Humberto Maturana para falar um pouquinho da autopoiesis, da emergência. Então eu sei quais são esses autores que vão me ajudar a estruturar o pensamento para demonstrar para o meu leitor qual o caminho que eu estou seguindo, inclusive para mostrar minha filiação em termos teóricos, né? Porque eu preciso indicar para o meu leitor desde qual ponto de vista eu estou trabalhando, porque uma palavra, um termo, uma expressão, quando filiada a uma determinada teoria, pode ter um significado totalmente distinto de quando ela é filiada a outra teoria. Então eu preciso dizer de onde eu venho, preciso mostrar as minhas relações teóricas, né, para conseguir mostrar para o meu leitor exatamente o que é que eu quero explicar, de onde eu estou tirando a minha terminologia, quais são as relações que eu tenho com esses autores. Então, para isso é que serve o referencial teórico, para que eu consiga mostrar para o meu leitor a minha filiação e para que eu consiga mostrar para o meu leitor que eu tenho domínio desses conteúdos teóricos que vão me apoiar para a minha pesquisa na prática posteriormente. Então, pessoal, era essas informações basicamente que eu queria compartilhar com vocês. Como eu disse, o texto é bem completo e bem didático, com muitos exemplos. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para qualquer pergunta e a gente vai conversando ao longo do nosso trabalho, ok? Então, um bom trabalho para vocês e até a próxima.